Seja bem-vindo ao Bate-Papo com o Produtor. O tema de hoje é irrigação e clima. Estratégia para as culturas anuais e também as culturas perenes. E para o tema de hoje, nós convidamos duas autoridades no assunto. O Dr. Danilton Luiz Fluminhan, que é pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, e o engenheiro agrônomo Mário José Maffini, que é o presidente do grupo de plantio da palha, além de ser um agrônomo já muito antigo aqui na região, né? Começou mais cedo, né, Mário? Então, doutor Danilton, as estratégias que nós estamos utilizando aí, e uma das coisas que vem acontecendo na nossa região, principalmente nos últimos anos aí, como que o senhor tem que falar o que ocorreu nesses últimos anos, principalmente em relação a chuvas irregulares e também a estiagem? Eu acho que a tônica da nossa região é a transição climática que a gente vive. A nossa região é uma região de transição climática. E isso coloca para a gente uma condição na qual o nosso clima ele não tem muitas repetições. Por outro lado, ele tem, na verdade, muitas vulnerabilidades. Então, se a gente recordar safras como a soja de 2015 e 2016, em que estava presente uma condição de El Niño, nós tivemos chuvas extremamente abundantes e problemáticas, inclusive na região, mais ao sul do Brasil, no Paraná também. Por outro lado, essa última safra também de El Niño, nós tivemos problemas com falta de chuvas para a safra de soja. Então, as condições para nós, elas são muito variáveis. O produtor aqui na região tem que ser bastante habilidoso para conseguir lidar com o clima da região, que é bastante irregular por natureza. É uma das coisas que você tem falado bastante nas discussões do grupo de plantio na palha, é a irrigação. De que forma que a irrigação poderia ser essa mola propulsora, esse auxílio necessário para as culturas anuais? Bom, conforme o Dr. Danilton falou, nós aqui estamos numa região de transição. Às vezes nós temos excesso, às vezes a gente tem falta. Eu diria para todos que nos assistem, irrigação é um seguro da lavoura hoje. Eu faço até um questionamento para o produtor aqui ao longo dos anos. O produtor hoje ele faz agricultura de precisão, ele coloca fertilizantes, sementes, tudo na dose correta para ter uma estimativa de produtividade. Por exemplo, agricultura de precisão hoje, ele faz uma lavoura, falando em soja, 60 sacas de soja por hectare. Isso é perfeitamente planejável, desde que chova. Quer dizer, ele tem a melhor máquina, ele tem a melhor semente, ele tem a melhor tecnologia, ele tem tudo. E aí o que acontece? 20, 30 dias de chuva, sem chuva. Lá se foi todo o planejamento do ano. Então a irrigação, nessas horas, vem para cobrir essa deficiência e garantir a safra dele. Eu diria então que a irrigação é o seguro que ele tem hoje na propriedade. Doutor Danilton, uma das preocupações que o produtor tem é sempre com a próxima, né? Nós já estamos terminando, iniciando a colheita do milho safrinha e nós já estamos pensando na próxima safra. Quais as previsões aí para os meses de junho, julho e agosto que inicia a próxima safra de verão? Eu acho que para a safrinha de milho que já está se encerrando, já não há mais discussão com relação ao que está por vir. Mas, por exemplo, nós podemos falar da soja que está por vir lá para setembro, outubro, como também para cana-de-açúcar e para outras culturas que às vezes estão no âmbito da produção de pequenos produtores. Esses têm que se preocupar com o mês de junho e julho, porque são os meses nos quais nós temos aqui em Dourados, na região centro-sul do estado, são os meses onde mais ocorrem geadas. Então, para culturas que têm essa vulnerabilidade por estarem no campo, é importante estar preocupado com isso. Outro ponto, Ângelo, eu acho que é interessante tocar, pensando na lavoura de soja que vai entrar depois, o produtor ele precisa ter planejamento estratégico de saber dos riscos para iniciar a safra de soja por conta de ela entrar depois de um período de estiagem prolongada. Então, o produtor que trabalha num planejamento de uso da terra adequado, ele consegue ter um solo que retém mais água, ele consegue ter um solo que a raiz ela se insere em camadas mais profundas na sua fase inicial com mais facilidade e ele consegue ter palhada protegendo o solo. Então, Mário, com relação a isso que o doutor Danilo está falando, como que o produtor que já é irrigante, que ele já está com a irrigação pronta,
De que forma que ele pode fazer, porque muitas vezes o produtor fala, o irrigante fala, puxa vida, poderia ter atingido um potencial máximo. Diante desse cenário de previsão climática de estiagem, como que o produtor irrigante pode chegar na próxima safra e obter os máximos resultados possíveis? Bom, eu diria o seguinte, o produtor irrigante é um cara hoje aqui na nossa região que ele tem um sono tranquilo. Porque ele sabe que ele planejando a safra, colocando aquela quantidade de semente adequada, plantio na época adequada, fertilizante adequado, certamente ele vai atingir o sucesso. Doutor Danilton, tem quase na boca do povo, de um modo geral, até de padaria, que todo mundo fala El Ninho, Laninha. Resumidamente, o que seriam esses fenômenos e qual o fenômeno que entraria agora nessa próxima safra? Já tem algum fenômeno estabelecido para a próxima safra? Ótimo. São dois fenômenos opostos, mas ambos dizem respeito a uma mesma questão, que são as temperaturas da água do Oceano Pacífico Equatorial. Quando essas águas próximo aqui à costa da América do Sul estão mais frias do que o normal, elas estão lá na Ásia mais quentes. Então, quando aqui estão mais frias, a gente chama isso de laninha. Temperaturas frias no oceano, nessa temperatura superficial. Que é a menina, né? Que é a menina. O fenômeno oposto, que na verdade é o originário dessa discussão toda, tudo começa com El Ninho. E diz respeito a essas águas estarem mais quentes. E isso a gente precisa entender de uma forma bem simplista que oceano e atmosfera estão extremamente conectados. Extremamente conectados. Então, mudanças como essas da temperatura da superfície do mar impactam a atmosfera no globo terrestre como um todo. A grosso modo, por exemplo, em anos de El Ninho, que é o que a gente estava vivenciando agora e que normalmente são de duração mais curta, a gente tem excesso de chuvas no sul do Brasil. É o que tem acontecido, inclusive agora no final da estação das chuvas e início das secas. Ô Mário, os produtores têm ido muito atrás da irrigação. Você foi claramente dizendo que quem é irrigante dorme mais tranquilo que o não irrigante. E dessas tecnologias de irrigação que tem no mercado, quais que os produtores deveriam adotar? Tem uma específica para a nossa região? Irrigar é ter sono tranquilo. Vamos partir desse princípio. Esses números eu não conhecia. 50% de perdas na soja. 60% de perdas no milho safrinha. Vocês imaginam vocês começarem um empreendimento e já saber que tem 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado, ou seja, ter perdas. Você imagina como é que você chega, o que passa na cabeça do produtor. Vamos lá. Quantas opções de irrigação? Hoje a gente tem várias opções de irrigação. Nós temos a questão da irrigação por aspersão, que são os pivôs centrais que tem aí, conhecido, amplamente utilizado. E agora, mais recentemente, a gente tem a irrigação por gotejo subterrâneo, subsuperficial, que é dita. Essa é uma tecnologia diferenciada, onde as ferramentas são mais, mensuráveis. Irrigação também é mensurável, mas o gotejo subsuperficial, você tem o controle na palma da mão. Mário, e é uma tecnologia que hoje está muito avançada, né? Equipamentos como pivô central, mais ainda a irrigação por gotejamento subsuperfície, aplica água com uma eficiência impressionante. Praticamente cada gota que é retirada do corpo hídrico é deixada lá no solo para ser utilizada pela planta. Praticamente não tem desperdício. Isso é muito eficiente, é muito eficiente. Eu tive a oportunidade de 3 vezes para Israel, né, doutor Danilton, e lá as precipitações são muito mais menores que no nosso país, estado, né, em outras regiões, e lá você não vê uma planta que não seja verde, né? Exato. Mas com relação aos irrigantes, nós sabemos que eles têm um potencial de sucesso muito maior que o não irrigante. Diante disso, doutor Danilton, somos sabedores que a Embrapa é responsável pelo ZARC, né, que é a zona de risco climático, que é onde vem todos os seguros agrícolas e tal. De que forma, numa região de transição, que o senhor disse no começo da fala, que Dourados, sul do Mato Grosso do Sul, praticamente não é norte nem sul. De que forma que nós podemos driblar, que o produtor rural pode driblar para o plantio das culturas anuais, principalmente? Legal, Ângelo.
A gente faz uma dissociação muito clara entre o que é tempo e o que é clima. Tempo, às vezes o tempo está frio, às vezes o tempo está quente, né? Mas clima é aquilo que se repete ao longo do tempo. E como que você estuda isso? Como que você estuda o clima para falar o clima é assim? Por exemplo, instável. Você estuda a partir de séries de dados climáticos super extensas, pelo menos 20, 30 anos para você poder falar o clima é assim. Então o trabalho que você comenta do ZARC, ele diz respeito justamente a isso. A Embrapa coordena tecnicamente esse trabalho no Brasil, que cruza mapas de solos, que cruza bancos de dados climáticos e que tem as informações de plantas já muito estudadas no Brasil, junta tudo isso para poder falar para cada município do Brasil, em cada época, qual que é a época mais favorável e a menos adequada para se fazer semeaduras. Por que isso? Porque, olha, se eu conheço o clima, eu sei se realmente eu posso semear naquela época ou não. Não aderir ao zoneamento agrícola de risco climático, que é o ZARC, é um tiro no pé. Para a agricultura no Mato Grosso do Sul, vendo que está acontecendo catástrofes no Sul, outras situações, esse fator clima, ele é influenciado a isso aí ou ele é cíclico? Ângelo, vamos primeiro colocar uma pedra no que a gente tem, líquido e certo. Nossos riscos climáticos aqui, via de regra, são falta de chuvas, imputando deficiência hídrica para as lavouras, e geadas. Ponto. Às vezes tem chuva excessiva na colheita, às vezes tem chuva de granizo. Acontece? Acontece. Mas não é com isso que nós vamos lutar. Nós vamos lutar com geadas, mas principalmente com deficiência hídrica. Isso é o que existe hoje. Existem mudanças em curso. À luz da ciência que existe hoje, está claro, está nítido que existem mudanças em curso, determinadas por ações antrópicas no mundo inteiro, pelo homem existindo na Terra, colocando gases do efeito estufa na atmosfera que interagem com o balanço de radiação, acrescentando temperaturas a mais aqui no globo terrestre. Esse aumento de temperatura já está em 1,1 grau, salvo engano. É mais tímido na atmosfera sobre o oceano e pior para nós. O oceano se aquece menos, mas o continente aquece mais. Então, os aumentos de temperatura eles são mais expressivos onde tem sólido, onde tem terra, do que no oceano. Isso já está em curso. Existe um painel chamado IPCC, que congrega cientistas do mundo inteiro e que trabalha a partir de modelos utilizados e desenhados por cientistas do mundo inteiro, que é o chamado CEMIP. O CEMIP congrega cientistas do mundo inteiro que trabalham com diferentes modelos e existe um estudo consensuado desses modelos que fazem a simulação do futuro do clima. Aí é o que se chama, e já está no 6º relatório esse estudo, e os resultados vêm convergindo. Para nós, o que a gente tem de concreto? Brasil, tá? Infelizmente, os eventos de cheias, de inundação, de chuvas excessivas deverão ser cada vez mais presentes, da mesma forma que os eventos de secas extremas. Os extremos vão aumentar. Então, muito embora possa soar alarmante, acho que talvez precisa soar, a gente precisa ter consciência de que talvez as dificuldades que a gente tem tido nos últimos anos, talvez seja o novo normal. E a gente precisa se adaptar para minimizar os impactos disso, para poder conseguir conviver da melhor forma possível. Quero agradecer novamente a presença de cada um de vocês. Espero revê-los nesse bate-papo com o produtor, que é a voz do produtor rural. E o bate-papo com o produtor vai ficando por aí. Espero revê-los na próxima semana. Até lá.